Bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje e a gente conversa hoje por aqui com o Gilson da Cruz, líder comunitário de Paraisópolis e também coordenador nacional do G10 das Favelas, e a gente quer conversar contigo justamente. Gilson, obrigada pela sua participação aqui, fazia tempo que a gente queria você por aqui. Nesse momento em que não só o mundo, mas o Brasil vive, né, de pandemia, a gente sabe que talvez o olhar para as comunidades chegue um pouquinho atrasado. Eu queria entender de você como é que está hoje a situação em Paraisópolis. Quero agradecer o pessoal da Alesp Connect pela oportunidade de falar aqui. A situação hoje em dia nas favelas do Brasil e aqui em Paraisópolis, ela não está diferente. É uma situação ainda de ausência do Estado, uma ausência ainda de política pública específica voltada para as favelas deste país. Aqui nós temos que criar alternativas para resolver o problema da água, o problema do álcool gel, o problema das máscaras, o problema das pessoas que não conseguem fazer isolamento. Então aqui nós temos procurado criar uma série de iniciativas diante da ausência ainda de uma política específica para as favelas. Eu tenho dito que é como se a gente não existisse, sequer a gente tem sido citado, né? Então nós precisamos pensar alternativas porque a situação está realmente grave. Aqui em Paraisópolis a situação dos casos positivos começam a pipocar, a situação com relação a casos suspeitos aumentou muito, né? Então nós precisamos pensar que alternativas nós temos diante do colapso que está por vir, diante da situação da falta de UTI de respirador, porque nós sabemos que a população mais carente é que vai precisar. E para quem está ouvindo a gente hoje e que não conhece, só ouviu falar de Paraisópolis, que não é aqui de São Paulo, porque a gente tem que pensar que a Alesp Conecta vai para todo o Brasil, fica lá nas nossas plataformas. Conta para a gente hoje quantas pessoas hoje em Paraisópolis, e a gente vai aos poucos falando sobre essas questões das políticas públicas, desse momento de enfrentamento. Paraisópolis é uma comunidade no coração do Morumbi. Nós somos em 100 mil habitantes, nós temos 21 mil domicílios. É uma cidade dentro de São Paulo. Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do país. É uma comunidade muito jovem. Nós temos 35% da população jovens de 15 a 29 anos, que em sua maioria são nordestinos ou filhos de nordestinos, que vieram para São Paulo atrás de um sonho, em busca de um sonho de ficar rico, de estudar, de dar condições para sua família. E aí, há mais ou menos 100 anos atrás, há 99 anos atrás, veio para esta região, ocupou esta região, que é a região do Morumbi, na construção do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. Então, são os trabalhadores que ajudaram a construir esses equipamentos e depois construíram os prédios da Giovanni Gronchi, os equipamentos todos que tem aqui, né? Ninguém imaginava que o Morumbi ia se tornar o Morumbi que se tornou. E Paraisópolis era para ser um bairro como Alphaville, um bairro como Moema, era um bairro, né? Eu falo que costumo dizer que era um bairro para milionário que deu errado. E aí ele cresceu de forma desordenada e por conta desse crescimento desordenado falta um pouco de tudo, né? Então nós temos 3 mil famílias morando em cima do córrego, nós temos aqui diversas áreas, nas 6 micro-regiões que falta água, nós temos também a periferia da periferia, então nós temos aqui uma comunidade que é um exemplo de prosperidade, então nosso comércio interno aqui é muito forte, são 14 mil pontos comerciais que movimentaram ano passado 708 milhões de reais. Então, o G10 das favelas, que é o bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 principais favelas do Brasil, que Paraisópolis compõe, significava que, assim como os países ricos do G20, a gente era inspiração para as favelas ricas, as favelas que estão prosperando que querem empreender. Então, que a gente possa ser agente da nossa própria transformação. Então, o G10 veio nessa linha de atuação e agora, com a pandemia, nos juntamos todos para lutar contra o coronavírus. Pois é, para quem ainda não tinha ouvido falar, números grandiosos de Paraisópolis, é uma comunidade e as pessoas precisam ser vistas e precisam ser bem orientadas, e vocês estão aí também para fazer isso. Logo, eu queria que você contasse para a gente, logo quando vocês ouviram falar da pandemia, da Covid, qual que foi a sensação de vocês e as primeiras ações de vocês aí dentro? Porque você falou no começo, né? Ainda faltam um olhar mais carinhoso, talvez,
dos gestores em algum momento, a gente sabe das dificuldades que unir todas as questões de São Paulo, mas o que vocês pensaram quando ouviram sobre a pandemia, que teria que ficar em casa, as pessoas teriam que ter a sua higienização muito bem feita? Como é que vocês pensaram isso? Olha, a gente começou a ouvir falar do coronavírus, esse movimento estava acontecendo, uma doença estava chegando da China, depois foi para a Itália, então a gente começou a perceber esse movimento que estava espalhando e começamos a ouvir que ia chegar no Brasil e que no Brasil não teria estrutura para atender as famílias, que entraria num tal de colapso que a gente não sabia exatamente o que era e que as pessoas estavam começando a fazer home office e que tinha uma quarentena e um respirador que as pessoas precisariam ter. E também nós entendemos que existia um conjunto de mortes anunciadas, porque falavam que não vai ter respirador para milhares de pessoas, e se as pessoas precisam de respirador para sobreviver, significa que milhares de pessoas vão morrer. Então, logo, a gente aqui acostumado com esse movimento de abandono, percebemos no dia 19 de março de que nós deveríamos fazer alguma coisa. Ou seja, se no dia a dia é a comunidade que tem ido para a porta dos hospitais e tem morrido nas filas de espera e tem morrido sem poder ter acesso a uma saúde de qualidade, isso significa que numa pandemia essa situação tende a se agravar. Então, a partir do dia 19 de março, nós percebemos que era importante nos organizarmos, porque aqui em Paraisópolis nós estamos acostumados com esse tipo de tragédias aqui constantemente, e a gente percebe que o Estado ele demora muito para resolver. Então, você pega as esferas municipais, estaduais e federais, as respostas elas tendem a demorar e elas só acontecem por muitas vezes com manifestação, com mobilização da comunidade, o que nesse caso é pouco provável que haja uma manifestação, uma paralisação, por exemplo, de uma avenida ou coisas do tipo, que é assim que a comunidade acaba tendo que ter voz, né? Porque a gente pede para falar e na maioria das vezes não está sendo escutado. Então, a gente já vinha de uma situação de luto, porque nós tínhamos agora, no dia 1º, fez 4 meses do massacre dos jovens aqui de Paraisópolis, que foram 9 jovens que foram assassinados aqui no baile funk e que depois o processo foi pedido para ser arquivado alegando legítima defesa. Então a gente já estava numa situação bastante vulnerável, que muitas promessas haviam sido feitas para a comunidade e que a lentidão para que elas acontecessem, elas continuam até hoje. Então nós decidimos criar uma iniciativa para que a gente pudesse se organizar, onde essa iniciativa pudesse ser rápida para a comunidade, que não gerasse aglomeração e que fosse organizado. Então, aqui em Paraisópolis, eu sou conhecido como prefeito do bairro. Então, para mim, é fácil ajudar a organizar. Então, teve a revista que saiu, aquela coisa, isso consolidou cada vez mais. Então, nós decidimos fazer o seguinte, que para poder fazer Paraisópolis ser beneficiado e ter um socorro rápido, nós deveríamos ter mais prefeitos. Era mais ou menos isso, que tinha que ajudar a chegar em mais lugares. E aí nós percebemos o seguinte, que o melhor movimento para ser feito agora seria através de uma campanha via presidente de rua. Então foi assim que a gente pensou, que se a gente mapeasse as casas, a cada 50 casas tivesse um voluntário presidente da rua, nós chegaríamos de forma rápida a toda a população. Então hoje nós temos 420 presidentes de rua, cobrindo todo o território dos 21 mil domicílios de Paraisópolis. Não, e é uma operação assim de guerra, né? A gente diz, porque é muita gente para vocês cuidarem, saberem diariamente. Não é um trabalho fácil, né, Gilson? Eu queria que você falasse disso, porque assim, é um trabalho diário que pode mudar dia após dia, porque a gente está vendo que as coisas vão acontecendo, a Covid ela vai se manifestando ali de tempos em tempos, né? Depende. E como é que hoje, né, depois dessa primeira ação de vocês mapearem e entenderem como que cada voluntário, cada presidente que você falou, né, da rua ia cuidar dessas famílias, como é que vocês fazem o retorno de informação? Se vocês têm casos aí positivo, como é que vocês passam isso para o Sistema Único de Saúde? Como é que funciona essa conversa, né? Sim. Nós, com o trabalho dos presidentes de rua, nós criamos uma grande rede de solidariedade, onde nós temos a cada 50 casas um morador voluntário, nós temos 420 presidentes de rua, cobrindo os 21 domicílios, e nós temos também o vice-presidente de rua. Ou seja, nós temos 840 pessoas voluntárias no território cuidando dessas famílias, e nós monitoramos essas famílias através de um grupo do WhatsApp. Então, o presidente de rua tem algumas funções. Então, a primeira é garantir conscientizar para que essas famílias não saiam de casa, que fiquem em casa.
A segunda é fazer a distribuição de doações que chegam de forma a não gerar aglomeração, então a distribuição é porta a porta. A terceira e a mais importante é o pedido de socorro. Então, sempre que no grupo do WhatsApp alguém fala que está precisando de ajuda, o presidente de rua aciona as ambulâncias. Entendeu? Então, ao acionar as ambulâncias, nós contratamos... Então, nós contratamos três ambulâncias. Contratamos 3 ambulâncias que ficam 24 horas aqui, com equipes médicas, atendendo essa população. Para você ter uma ideia, neste mês, nós tivemos 420 chamados, praticamente um por acaso, praticamente um por presidente, mas não é. Mas foram 420 chamados, desses 420 chamados, 80 eram casos positivos do Covid-19. Menino, a gente não imagina o quanto de trabalho vocês estão tendo aí, é por isso que eu fiz questão, a gente tentou uma vez, a gente não conseguiu conversar, mas fiz questão de ter você aqui na Alesp Conecta e depois, em outra oportunidade também, você vai entrar no Jornal da Rede Alesp, para justamente mostrar essa nossa realidade, porque a gente tem uma realidade, não sei se você vai concordar comigo, a gente tem uma realidade que poucos conhecem, que são das comunidades mais vulneráveis, dos lugares talvez mais distantes do centro, que a gente diz aqui, né? Então, isso que você está falando, ninguém ia imaginar que vocês contrataram ambulâncias para cuidar do pessoal aí. Exatamente. Essas 3 ambulâncias foram contratadas em resposta a um serviço que não chega em Paraisópolis. Então, o serviço do SAMU não chega aqui. E se a gente entendeu que o socorro tem que ser rápido e que salva vidas, nós deveríamos ter ambulâncias aqui. Então, contratamos, é um custo alto de fazer, e também fizemos uma segunda iniciativa, que é de formar socorristas. Então nós temos, além dos 420 presidentes de rua, além dos 420 vice-presidentes de rua, nós temos 240 socorristas, que foram formados a primeira brigada de socorristas de Paraisópolis, e nós estamos montando 60 bases APH, onde nós temos macas e EPIs, para que, se necessário, a própria comunidade ajude uns aos outros. Então, nós temos uma operação aqui que envolve 1.450 pessoas engajadas nesse trabalho. Então, realmente, é um momento em que as pessoas estão mostrando solidariedade, é um momento de união, em que a comunidade está sendo agente da sua própria transformação. E o mais legal é que tem muita gente, liderança, ligando no Brasil inteiro, pedindo para implantar esse serviço. Então, a gente está com 361 comunidades estabelecendo o programa do presente de rua. Então, peraí, a gente já está acabando o nosso primeiro bloco, você viu que passa rápido, a gente volta na sequência do intervalo e eu quero que você me conte como é que estão essas conexões com o Brasil, tá? Segura aí que a gente já volta. A gente volta com a Alesp Conecta de hoje, falando com o Gilson da Cruz, ele que é o líder comunitário de Paraisópolis. O que ele contou para a gente no primeiro bloco foi incrível. 1.450 pessoas trabalhando em prol da defesa das próprias pessoas de Paraisópolis contra a Covid-19. E o Gilson terminou o primeiro bloco falando dessa conexão com outras comunidades do Brasil para usarem esse modelo de prefeitos da rua, né, que você falou agora. São o quê? Mais de 300? Conta pra gente como é que tá essa conexão aí. E é um modelo que precisa se espalhar para as outras comunidades, né? Exatamente. A partir da inspiração do que nós estamos fazendo aqui com os presidentes de rua, os prefeitos de rua, as outras comunidades têm olhado a partir da repercussão e tentado implantar esse serviço. Porque, dialogando muito com o que você falou no último bloco, a gente percebe que uma parcela da população tem acesso a um conjunto de serviços que outras não têm. Então, eu digo que nós estamos vivendo um momento de 2 Brasis. Um Brasil que tem direito à quarentena, ao seu home office, ao álcool gel e à máscara, e um Brasil que está passando fome, que mora em cima do córrego, que falta água e que precisa de ajuda, em que muitas coisas como máscara e álcool gel virou produto de luxo. Então, nós estamos criando um serviço para que a gente se ajude a nível Brasil. Então, foi a partir dessa inspiração que nós temos tido contato de mais de 361 comunidades no Brasil inteiro, em 12 estados, que estão replicando esse trabalho. Nós temos nos comunicado muito através das redes sociais, de grupos, de aplicativos e tal, levando essa demanda. E, inclusive, nós estamos montando um manual com as 10 frentes que nós estamos realizando aqui, para que essas comunidades possam se reproduzir. Para ter uma ideia, nós tivemos contato de uma pessoa da África, um líder lá da África, pedindo ajuda e orientação de como fazer.
Então, essa iniciativa em que ajuda os moradores a se organizarem, independente de expectativa de governos ou de sociedade, mas que a própria comunidade possa se organizar, eu acho que esse é o caminho. Onde tem gente organizada, a sociedade se mobiliza e acaba ajudando. E você, uma frase recorrente sua desde que a gente começou esse bate-papo na Lesp Conecta, é não esperar que alguém faça, a gente tem que fazer a diferença, né? E fazer a diferença em prol dos nossos mesmo, né? Isso que você está me falando. Pela sua análise, você que está há tanto tempo engajado com isso tudo que você falou, o que ainda falta no Brasil e para a gestão pública, de políticas públicas, né? Você falou isso, que faltam políticas públicas. Queria que você falasse aqui para a gente o que ainda precisa ser olhado melhor para as comunidades, não só em Paraisópolis, mas todas. Acho que falta muito ainda. O que o governo tem proposto, ele tem sido burocrático, ineficiente e não resolve o problema. Para você ter uma ideia, por exemplo, a história do auxílio emergencial está parecendo um passaporte para a morte, porque milhares de pessoas estão indo para as filas aglomeradas, pegar esse recurso, mas estão se contaminando. Então, deveria ser feito de uma forma estruturada. Mas o que eu acho que falta é uma política pública voltada para as favelas. A comunicação não está boa. Como é que você fala para as pessoas das favelas que elas precisam lavar as mãos com água e sabão, se falta água à noite, se falta água no final de semana, em alguns lugares não tem? Se as pessoas moram em cima do córrego e estão usando banheiro coletivo, se as pessoas não têm como comprar álcool gel, se as pessoas não têm como comprar máscara. Então, é essa coisa de dois Brasis que nós estamos falando. Então, as pessoas não entenderam ainda que quando fala que vai entrar em colapso e que vai faltar UTI e respirador, significa que eu vou para o hospital, vou chegar lá e não vou ter acesso, e se eu estiver num estado grave, eu vou morrer. É isso que está acontecendo no mundo, é isso que está acontecendo em Manaus, e é isso que pode acontecer em todo o Brasil se a gente não estiver organizado. Então, o que precisamos? De uma política pública. Aqui em Paraisópolis, nós criamos as casas de acolhimento, que é para fazer isolamento social nas escolas aqui em Paraisópolis. Deveria se espalhar essas escolas no Brasil inteiro, principalmente nas comunidades. Aqui nós estamos criando as bases de apoio de APH e os socorristas. Deveriam ter uma base do SAMU em todo o pé de comunidade. Dentro de uma comunidade deveria ter uma base do SAMU para ajudar, com socorristas, com médicos, para ajudar numa situação de emergência. Deveriam criar um processo para que chegasse água para essa população. Não está chegando água. Então tem uma série de questões, como por exemplo as pessoas que vivem de aluguel e que estão desempregados. Tem um auxílio aluguel que poderia ser dado para essas famílias. Então está faltando um pouco parar e pensar com o olhar da favela, a partir da necessidade. O que a gente tem visto são políticas distantes, que não dialogam com a comunidade e que demoram e que talvez não saiam. Milhões de pessoas talvez não recebam esse auxílio emergencial. Precisa fazer chegar de forma rápida para as pessoas, porque a fome não espera. Além disso, que a fome não espera, que você diz, né? A gente sabe que quer dizer, grande parte da população da comunidade de Paraisópolis ou outra vive de serviços, por exemplo, serviços que ele mesmo tem que ir em algum lugar e fazer, né? Serviços individuais que a gente fala, né? Então, nesse momento em que não se tem uma casa para fazer algum serviço, ou você não pode ir para a rua vender alguma coisa, né? Ou você não pode deixar a sua portinha aberta, isso dificulta economicamente falando a dinâmica e econômica, óbvio, né? Quando você fala dessa questão de passar dificuldade, passar fome, chega nesse aspecto, porque se a pessoa não sai para trabalhar, ela não recebe, né? Profissionais liberais, né, no caso. Como é que está sendo trabalhado isso por aí? Como é que vocês estão conversando também com outras lideranças de outras comunidades nessa questão? Isso aqui é um desafio muito grande, né? Porque as favelas em 2018 e 2019, ela tinha um projeto de prosperidade, né? Você tem uma ideia, as favelas, as periferias do Brasil, o ano passado, faturaram 120 bilhões de reais. Nós estávamos partindo para sair de um grupo de pessoas que estavam sendo tratadas como coitadinhos e como marginais, para sair de um patamar de empreendedor e pessoas que estão sendo agentes da sua própria transformação através do empreendedorismo. Então a gente estava vindo com muita força nesse sentido, com o mercado ainda pouco explorado e que as pessoas tinham medo de frequentar. E aí isso tudo vem por terra, né? Então isso é um desafio.
Então, você pega em Paraisópolis, nós tínhamos 14 mil pontos comerciais, um grupo grande de autônomos, um grupo muito grande de diaristas. Então, você tem uma população aqui que trabalha muito na área de serviços, que foram demitidos, largados à sua própria sorte, ou o seguinte, só vai chamar esse serviço como das diaristas quando precisar, mas elas precisam sobreviver. Então, nós criamos algumas experiências. Uma das experiências, por exemplo, é o fomento ao comércio local. Então, quando as pessoas querem doar cesta básica, o produto de limpeza, nós pedimos para que as pessoas comprem aqui. Nós estamos também fomentando, através de um cartão, as pessoas que podem doar recursos, a gente põe num cartão e as pessoas podem comprar direto no comércio. Então, a gente tem feito algumas coisas e também iniciamos uma campanha chamada Adote uma Diarista. E essa Adote uma Diarista, a gente está com 1.032 diaristas cadastradas, em que elas recebem, além do kit alimentação e do kit higiene, elas recebem uma quantia por 3 meses de R$300, para que elas possam comprar o que elas precisarem, e é como um apoio que nós estamos fazendo. Óbvio que a gente não consegue atender todas as diaristas, a gente depende de doação para isso, mas é uma iniciativa que nós estamos fazendo e que outros estados começam a reproduzir também, mas que depende da campanha. Tem uma campanha de financiamento coletivo arrecadando recursos para isso, e a gente tem mobilizado pessoas para poder ajudar cada vez mais. Então, é uma ação pequena, uma ação da comunidade e tal, mas que pode inspirar outras comunidades e também o governo a olhar isso, né? Se a gente aqui na comunidade consegue criar um programa para adotar as diaristas, dando uma bolsa auxílio, alimento, material de higiene, o governo também consegue. É o governo o maior provedor de política pública deste país, ele precisa agir. Entendi. E isso que você está mostrando, assim, que são pequenas ações no sentido, né, de demandas, de coisas, mas que vão impactar diretamente muita gente e nesse momento pode mudar a vida de muita gente, né? Porque a gente está vivendo num momento que a gente não sabe como vai ser o outro dia. No sentido, quando que a gente vai tentar voltar à nossa vida normal, quando os serviços vão voltar à normalidade, então tem que se criar alternativas para que as pessoas continuem vivendo e não sobrevivendo, né? Eu sinto que essa é a palavra, não deixar que as pessoas sobrevivam, mas que elas vivam e passem por esse momento. Exatamente. Eu acho que esse conjunto de iniciativas, esse conjunto de apoios, ele fomenta a comunidade, ele faz girar a roda da economia, ele faz manter vivo a nossa vida, né? Nós vamos precisar nos unir cada vez mais para que as coisas possam andar no Brasil. Seja agora é o maior teste para a gente, é o teste de solidariedade, é o teste que nos mostra como o brasileiro pode ser solidário, como pode se ajudar. Todo mundo pode ajudar com alguma coisa, ricos e pobres. Eu tenho dito que o vírus é democrático, o vírus vai pegar todo mundo. Então, hoje em dia, a gente não quer ficar nesse discurso da favela, do rico, do pobre e tal. Nós somos todos brasileiros. Como é que a gente consegue se unir para ajudar uns aos outros? Então, eu acho que é esse o momento, né? Paraisópolis tem feito a sua parte, tem provocado o governo a fazer a sua também, tem provocado a sociedade a ajudar, tem inspirado outras favelas a fazerem o mesmo. Eu acho que nós temos feito o nosso trabalho aqui, mas o importante é que as esferas municipais, estaduais e federais criem uma política pública, porque a gente não aguenta, a gente não tem como alimentar 100 mil pessoas, mas o governo tem como criar as políticas públicas, sendo rápido, sendo eficiente, e a gente está aqui para apoiar. E você, como o líder comunitário aí em Paraisópolis, coordena aí o G10 das favelas, como é que hoje é esse diálogo com a gestão pública? Tem melhorado no passar dos anos? Conta pra gente um pouquinho desse bastidor. Sim, o relacionamento com o poder público é um relacionamento bom. A gente consegue ser ouvido e consegue dialogar, mas os serviços eles são bastante demorados, né? Você tem, por exemplo, a história do massacre, foi lançado um projeto comunidade, eles demoraram muito para efetivar e as ações efetivamente não aconteceram, além de eventos, assim como todas as necessidades. Então é como se a gente conseguisse falar, mas os nossos encaminhamentos não têm sido ouvidos ou encaminhados. Então, o que nós temos brigado é que Paraisópolis está tendo força para poder buscar as suas alternativas, buscar as suas políticas a partir da mobilização da sociedade. Mas nós não estamos sozinhos. Nós somos 13 milhões de brasileiros. E as outras comunidades no Capão, no Campo Limpo, na Rocinha, no Coroadinho, no Maranhão, em Manaus, nós precisamos que seja feita uma política pública no Brasil. Por que a gente fala que o SAMU não entra em Paraisópolis e ninguém fala nada? Por que o SAMU não entra em Heliópolis e ninguém fala nada? Então, nós temos que montar bases, contratar ambulâncias. Não é justo com a comunidade e com o trabalhador.
Então, nós temos que resolver. As casas de acolhimento, quem montou fomos nós. Nós montamos dentro de 2 escolas. Perfeito, juntou uma parceria espetacular aí. Dá para fazer em outras comunidades no estado, na cidade, no Brasil. Então, olhem para essa experiência e se juntem. Então, eu acho que é esse momento. O diálogo ele é bom, mas ele ainda não tem sido eficiente no sentido de provocar o governo com a política pública. Eu até tenho ficado preocupado, porque eu já falei tantas vezes sobre isso, de que precisa criar uma política pública, que não é uma coisa de atender Paraisópolis. Nossa fala está indo para além. É como é que a gente atende as favelas do Brasil. São 13 milhões de brasileiros morando em favela que precisam de ajuda, que eles podem morrer. Então, nós estamos aqui com um projeto de salvar vidas e provocar tanto a sociedade quanto os governos a fazer alguma coisa pelas comunidades do Brasil. Sem dúvida, Gilson. A gente está encaminhando para o final do programa e eu queria um depoimento seu como pessoa física, né? Não como líder, como Gilson. Como é saber que você está colocando sempre você à disposição do outro? Né? Como é que é esse trabalhar pelo outro para você? Olha, esse trabalho do Gilson, ele tem sido um trabalho muito cansativo, de exaustão. Não é fácil esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, porque logo quando nós começamos, as pessoas achavam que esse trabalho era para distribuir cesta básica, botijão e sabão. E esse trabalho é para salvar vidas, né? E eu fazem 37 dias que eu não vejo os meus filhos, que eu saí da minha casa, que fui para uma quarentena e decidi viver isso para ajudar mais pessoas. Então, é um trabalho de doação, é um trabalho de amor, eu faço isso porque quero, porque gosto e entendo o meu papel como cidadão. Então, eu não aceitei que eu pudesse ir para minha casa, que eu pegasse meu álcool gel, minha máscara e ficasse olhando a minha janela enquanto milhares de brasileiros não tivessem a mesma oportunidade. Então, você, como cidadão, pode fazer alguma coisa, seja pressionando o poder público a fazer alguma coisa pelas favelas, seja doando seu tempo ou dinheiro para que as favelas do Brasil possam sobreviver a esta crise. Então, eu peço seu apoio. É isso, Gilson, eu te agradeço demais pelo seu tempo, eu sei que é uma correria danada aí, você está trabalhando bastante, como contou pra gente, mas te agradeço por esse tempinho aqui e contar pra gente um pouquinho da realidade aí de Paraisópolis. Obrigada, viu? Muito obrigado, até mais. Legal, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever esse e os outros programas, só entrar nas nossas plataformas, Facebook e também YouTube. A gente volta numa próxima oportunidade.